Jornal de Blumenau, patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Segunda-feira, 26 de maio, é destaque hoje aqui no Jornal de Blumenau. Assume a Secretaria de Estado de Educação. Homem fica ferido após ser soterrado em obra de galeria na região norte aqui da cidade de Blumenau. Ele precisou, inclusive, ser encaminhado ao hospital. Mais de 15 mil pessoas passam pela Fenabit. Volume de negócios na feira pode se aproximar de 100 milhões de reais. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O frio deve chegar com mais intensidade nesta semana aqui na região. A temperatura deve cair acentuadamente a partir de quinta-feira. No amanhecer de sexta, a mínima pode chegar a 8 graus. Confira agora a previsão do tempo para amanhã, com o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Jorge. Nessa terça-feira o dia vai começando com nevoeiro aqui na nossa região e temperatura mínima em torno dos 17, 18 graus. Ao longo da terça-feira, o sol vai aparecendo, a temperatura se eleva e vamos ter um dia de tempo firme, sol e poucas nuvens devido a uma massa de ar seco que atua sobre o estado de Santa Catarina. A temperatura à tarde fica em torno dos 26 graus aqui na região do Vale do Itajaí. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. Um homem ficou ferido enquanto trabalhava em uma galeria na região norte de Blumenau. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um deslizamento de terra deixou o trabalhador soterrado. Ele precisou ser encaminhado ao hospital, como destaca o repórter Belmira Vancini. O fato aconteceu na rua Willy Schulz, uma transversal da Gustavo Zimmermann, na região da Itopava Central. Era finalzinho da manhã quando um homem de 43 anos de idade estava trabalhando na galeria pluvial de uma obra que está acontecendo lá naquela rua. Em determinado momento, a terra deslizou sobre esse homem, sobre esse funcionário que ficou parcialmente soterrado. Ele ficou soterrado da cintura para baixo. A guarnição do Corpo de Bombeiros, que esteve no local, juntamente com os funcionários da obra, utilizando de alguns materiais como enxadas e pás, conseguiram fazer a liberação desse homem que apresentava suspeita de fratura no quadril. Esse homem foi retirado, portanto, lá da galeria e encaminhado por uma viatura do Corpo de Bombeiros a um dos hospitais aqui da cidade de Blumenau. Ele passa bem, mas como a gente comentou, foi encaminhado com uma suspeita de fratura no quadril. Luciane Sereta assumiu hoje o cargo de secretária de Estado da Educação. Uma cerimônia foi realizada hoje pela manhã em Florianópolis. A nova secretária tem um extenso currículo na área da educação, incluindo as funções de reitora da Universidade do Extremo Sul Catarinense e presidente da CAF. Possui uma trajetória de 30 anos no magistério superior e foi uma das grandes entusiastas do programa Universidade Gratuita. Após a posse, a nova secretária falou sobre os desafios da pasta. Ampliação da infraestrutura das escolas, com a melhoria da climatização. Temos uma meta até o final do ano de ter todas as nossas escolas devidamente climatizadas. Temos o desafio da recomposição da aprendizagem por meio do IDEB. Temos aí estratégias muito bem estabelecidas para isso. A continuidade e ampliação da valorização dos professores, pretendemos ter um diálogo muito aberto, muito franco, ouvindo as suas demandas e oferecendo respostas e condições de trabalho que façam com que os professores de fato se sintam prestigiados, privilegiados por serem professores do Estado
Santa Catarina, da escola pública. Temos também o programa Universidade Gratuita e o Fundesc, que por óbvio são programas que ainda não completaram o seu ciclo final, portanto requerem ainda alguns ajustes. Então nós temos um conjunto de desafios a serem enfrentados agora e venho com muito entusiasmo, muita motivação, muito honrada com o convite do governador Jorginho Melo, conhecendo bem antecipadamente o que me espera e darei o meu melhor. Não tenho dúvida que com o trabalho a gente obtém bons resultados. Começou hoje e segue até o dia 1º de junho a Semana do MEI aqui em Blumenau. A iniciativa oferece serviços gratuitos, oficinas, consultorias e palestras para quem empreende ou deseja iniciar um negócio formalizado. A maior parte da programação acontece na Praça do Empreendedor, no Shopping Parque Europeu. Blumenau registrou 17 novos casos de dengue nos últimos 7 dias, segundo o boletim semanal divulgado hoje. Ao todo, desde o início de janeiro, são 226 casos confirmados. Não há informação sobre internações devido à doença. Na última semana, também foram encontrados 138 novos focos do Aedes. Por isso, seguem as orientações para evitar a proliferação de focos. Os bairros Itopava Central, Progresso e Itopavazinha são os que registram o maior volume de focos até agora. Olá, amigos da TV Galega. Você utiliza muito o ar-condicionado do veículo? Tem dias que está muito quente, né? Eu sou o João Thomas e nós vamos falar de trânsito seguro. Tem muitos dias, principalmente quem vive aqui na região de Blumenau, sabe muito bem que os dias quentes são intensos para nós. Então, ter um ar-condicionado no veículo é uma grande ferramenta, é muito útil para nós, pois assim conseguimos fazer os nossos deslocamentos de uma forma confortável, tranquila, porque muita gente não gosta de passar calor e realmente, né, isso interfere no nosso modo de dirigir, porque nós estamos incomodados, estamos aborrecidos, porque algo está nos incomodando, está nos tirando a atenção. Então, muito bem, utilize o ar-condicionado, mas tenha muito cuidado. Por quê? O gás do ar-condicionado, ele, apesar de haverem estudos, já temos trocado algumas vezes, né, hoje estamos com um ar-condicionado que é menos agressivo ao meio ambiente, mas ainda assim ele pode nos proporcionar um risco. Qual é? Ficar exposto a ele por muito tempo, numa viagem muito longa, por exemplo, pode nos dar sono. Não aquele sono imediato que a gente já vai logo dormir, mas aos poucos vai vindo aquele sono, aquela sensação de cansaço. Eu preciso dormir, preciso descansar. E eu posso acabar me envolvendo em um sinistro. Então, qual é a dica que nós passamos hoje? Utilize o ar-condicionado, mas em alguns momentos desligue-o, abra a janela do seu carro para que entre um pouco do ar lá de fora também, e assim você vai revezando. E dessa forma você não fica tão exposto a este gás. Ok? Lembre-se, vamos transitar com segurança, com conforto, com responsabilidade, para que assim possamos fazer uma viagem segura. Uma excelente semana a todos. Um forte abraço. João Thomas participa todas as segundas-feiras no Jornal de Blumenau com informações para um trânsito mais seguro. Acontece agora à noite a cerimônia de posse da diretoria da Associação Empresarial de Blumenau. O evento começou agora há pouco no Teatro Carlos Gomes. A presidente segue sendo a empresária Cristiane Birger, que permanece à frente da entidade por mais 2 anos. O vice-presidente é Osnildo Massaneiro. Mais de 15 mil pessoas passaram pela Fenabit de Blumenau. A feira foi encerrada no final de semana e o resultado em negócios
pode chegar na casa dos 100 milhões de reais. Ao todo, a feira reuniu mais de 140 expositores, representando cerca de 300 marcas do Brasil e do exterior, com negócios que devem superar os 100 milhões de reais na economia da nossa região. Um balanço positivo por todos os envolvidos no evento. Expositores satisfeitos, o público elogiando as inovações, as tecnologias, né, que vieram aqui para esse evento. E isso é muito importante não só para o setor da construção civil, mas para o setor da habitação, da decoração, do imobiliário. Muitos negócios imobiliários feitos no evento, o que faz com que a FENABIT consiga cumprir o seu objetivo, que é levar aí uma realização dos sonhos para as pessoas que nos visitam. A associação, junto com o sistema Confeia, CREA e Multa, né, trouxe uma inovação para a feira. Colocamos um auditório com um seminário técnico, foram 17 palestras. No nosso stand, colocamos startups, CREA Júnior, CREA, Multa, tudo integrado num único ponto para atender o profissional. E como em feira total, tivemos uma boa movimentação de pessoas, né, que realizaram bons negócios na feira. Agora a organização começa a preparar a histórica 20ª edição do evento, que já tem data para acontecer em 2026. Um evento que está há 20 anos no calendário de uma cidade, ele tenta se consolidar cada vez mais, por isso estamos preparando para você a edição de 2026, que vai comemorar os 20 anos da FENABIT. Um evento muito mais grandioso, muito mais divulgado e que com certeza trará as melhores e muito mais empresas com as maiores inovações na tecnologia de decoração, na tecnologia da construção civil. Então prepare-se, realmente vamos estar prontos aí para recebê-los no ano que vem, de 23 a 26 de maio aqui na Vila Germânica, no setor 2. A organização da FENABIT é responsabilidade da Via AP Eventos, com a coorganização da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Médio Vale do Itajaí. O governo do estado encaminhou à Assembleia Legislativa o projeto que autoriza a negociação com a Fiesc para a compra do complexo esportivo do SESI. Após a aquisição, o complexo será doado à Prefeitura de Blumenau. Pela proposta, o complexo foi avaliado em 43 milhões de reais, mas o governo vai desembolsar apenas 5 milhões e 700 mil. O restante será pago em permuta com 3 terrenos que serão transferidos para a Fiesc, um em Joinville e 2 em Florianópolis, que totalizam 37 milhões e 200 mil. O projeto entra no trâmite da Assembleia nesta semana e ainda não há previsão de quando pode ir à votação. Um abraço, Jorge, amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau, chegando com as informações do esporte nesta segunda-feira, faltando 5 dias para o clássico entre Beck e Metropolitano, jogo válido pela Série B do Campeonato Catarinense no próximo sábado às 3 da tarde aqui na cidade de Blumenau. Jogo esse que a Rádio Blue Sports nas plataformas digitais e também a 100.1 FM vão transmitir aí com uma programação especial após 6 anos sem futebol profissional aqui na cidade de Blumenau. Fica aqui o nosso convite. Hoje teve a representação das duas equipes. O Beck se apresentou às 3 da tarde lá no CT Arnos Adrosny, na Garcia, e iniciou a semana de trabalhos aí visando o clássico. Já o Metropolitano, às 11 da manhã, se apresentou no CT Romeu Georg aqui na cidade de Blumenau, também aí visando essa partida importante entre as duas equipes. O presidente Roney prometeu que amanhã ou na quarta-feira deve estar divulgando o serviço do jogo para o torcedor comprar o seu ingresso aí de forma antecipada e chegar tranquilo lá no Complexo Esportivo do SESI no próximo sábado às 3 horas da tarde, Jorge. Em relação aos processos trabalhistas ainda, quarta-feira tem uma audiência aqui na cidade de Blumenau, mas isso não deve afetar aí as inscrições, não deve afetar aí nada em relação à participação do Metropolitano no Campeonato Catarinense da Série B 2025. Tá bom, Jorge? Campeonato Brasileiro, teu Vasco, hein? Até deu uma alegria pro torcedor, mas sofreu a virada, perdeu pro Fluminense 2-1. São Paulo perdeu em casa pro Mirassol 2-0. Corinthians e Atlético Mineiro 0-0. Grêmio 1, Bahia 0. Palmeiras 0, Flamengo 2, Inter de Porto Alegre 1, Sport do Recife também 1, o Vitória perdeu em casa para o Santos 1-0 e o Fortaleza perdeu para o Cruzeiro 2-0.
Daqui a pouco a bola rola às 8 da noite para Bragantino e Juventude. E na quarta-feira, só no dia 4 do mês 6, 4 de junho apenas, tem Botafogo e Ceará por essa rodada. Mesmo com a derrota, o Palmeiras segue líder com 22 pontos, o Flamengo deu uma encostadinha, foi para 21 e o Cruzeiro está com 20 pontos. Hoje na zona do rebaixamento, o Vitória tem 9, o Santos tem 8, o Juventude tem 8 e o Sport do Recife com 3 pontos conquistados. É o Campeonato Brasileiro da Série A, Jorge. Amanhã a gente atualiza mais informações aí sobre Beck e sobre Metropolitano. E, para a gente fechar, o futsal entra em quadra às 8 da noite contra o Tubarão, lá em Tubarão. A equipe perdeu na sexta-feira pela Liga Nacional de Futsal aqui em Blumenau, acabou perdendo para o Sport Futuro pelo placar de 3-2. Hoje o jogo é válido pelo Campeonato Estadual. Até amanhã a gente volta trazendo muito mais informação, Jorge. A seguir vamos falar sobre a proposta do fim da reeleição para o Executivo e a unificação de eleições aqui no Brasil. A gente volta já já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Bob Esponja e a turma mais animada dos 7 mares invadiram o Beto Carreiro World. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de Postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha, e na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na Rua 15 de Novembro, número 600, e no bairro Garcia, na Rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista, hoje para discutir uma proposta que pode impactar no sistema político brasileiro. É o fim da reeleição para o cargo de executivo e também eleição unificada, ou seja, num único pleito, eleição de vereador até presidente da República. E para falar sobre isso, eu recebo a visita do analista político Paulo Gouveia. Obrigado pela presença, seu Paulo. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa noite. Boa noite aos telespectadores da Galega. É um grande prazer sempre falar com vocês. A gente pode imaginar que vem de muito tempo, mas reeleição no Brasil não é tão distante assim, né? Em 1997, para ser mais exato, em dezembro de 1997, foi aprovado o sistema de reeleição para chefe de executivo no Brasil. Naquela época o senhor era deputado federal, participou dessa votação. Como é que foi isso?
Participei, defendi a reeleição e perguntar, bem, por que 1997, que era o ano que antecedia a eleição, uma nova eleição de presidente da República, que seria em 1998. O presidente era Fernando Henrique Cardoso, que o partido ao que eu pertencia na época já havia apoiado para o primeiro mandato. Aliás, não só havia apoiado, mas tinha inclusive o candidato a vice-presidente, que era, portanto, o vice-presidente da República em 1997, que era o Marco Maciel. E então eu estava lá como um deputado de situação, já por isso apoiando, mas além disso, porque eu estava convicto de que um presidente que tinha sido tão bem sucedido, ele era um exemplo, que aconteceria certamente com outros ao longo da história. Um presidente da República que tivesse um mandato tão bem sucedido como foi de Fernando Henrique, que acabou com a inflação no Brasil, criou o Plano Real e a economia também estava maravilhosamente bem organizada, que 4 anos era muito pouco para ficar no governo, que merecia ficar mais se a população, se o eleitorado assim o desejasse. Então botava a sua candidatura à disposição para uma reeleição e seria reeleito se tivesse aprovação para tanto. Então apoiei, votei, com um único detalhe, que eu tentei aprovar uma emenda de minha autoria de tirar os prefeitos e governadores da reeleição, fazer reeleição só para presidente. Mas não fui bem sucedido, então ficou para todo mundo que ocupasse um cargo no Poder Executivo Federal. E agora a gente vê o contrário. Federal, né? Municipal e estadual. Exato. E agora a gente vê o contrário. Está em discussão no Senado uma PEC para acabar com a reeleição no Executivo. Para isso, e unificar as eleições. Para isso se ampliaria o mandato de 4 para 5 anos, né, de todos, inclusive dos parlamentares, nesse sentido, buscasse fazer uma eleição única, sem reeleição do chefe do Executivo. Como é que o senhor vê essa proposta? Eu estou de pleno acordo, estou dizendo para todo mundo que acho uma grande decisão, porque já faz um bocado de tempo que eu venho dizendo que acho que foi um erro a ter feito a reeleição, apesar de que na época achava que era aquilo que devia acontecer, mas ao longo do tempo se viu que houve um problema que superou as vantagens, digamos, da reeleição, que é o fato do uso político da máquina, o fato de que a reeleição coloca a máquina pública, o seu aparato todo, a execução de obras, o pessoal que trabalha nos cargos comissionados todos, todo esse tremendo arsenal político à disposição de alguém que é um candidato. Quer dizer, não é só o governador, o prefeito, o presidente que tem esta máquina. O candidato à reeleição, que é ele mesmo, o candidato à reeleição, ele tem à disposição uma coisa que os adversários não têm. A democracia, entre muitas outras coisas, se baseia nessa equidade de possibilidades de disputar uma eleição. Quando o desequilíbrio é muito grande, quebra-se o espírito democrático. Então, por isso, eu acho que não deve haver a reeleição. E, para compensar, como você acabou de anunciar aí, que compensa com o aumento do mandato. Que aquela dúvida também, aquele senão que eu tinha na cabeça, né? 4 anos é pouco, bem, vai ter 5, né? Então eu acho que para os executivos ótimos, e os parlamentares entraram de carona nisso aí. Não é que tenho certeza, nunca falei com o autor da proposta, mas não é que ele tivesse isso na cabeça de achar que os parlamentares, em vez de 4, deviam ter 5. Porque eles, como têm reeleições contínuas, né? Isso aí não seria problema nenhum. Agora, para coincidir, não para instituir, acabar com a reeleição,
mas para fazer a coincidência geral das eleições numa única data, todo mundo, não ter mais eleições de 2 em 2 anos no Brasil, mas apenas de 4 em 4 anos. 5 em 5 no caso. Agora, 4 em 4, se fosse agora nos 4. Mas no novo sistema de 5 em 5 anos, uma eleição é perfeitamente normal e justo. A proposta é do senador Jorge Cajuru, de Goiás. A proposta diminui o período, né, de poder dos senadores, sai de 8 para 5 anos, vai ser votada... Também por causa da coincidência. Vai ser votada no Senado primeiro, então uma dúvida se realmente vai ser aprovada, porque diminui o tempo, né, de poder dos senadores. Segundo o senador Jorge Cajuru, há um bom diálogo e uma tendência de avanço nesse sentido. Agora a gente vai ter que esperar, deve ser votada ainda nesta semana. E passaria a valer a partir de 2034. Então teríamos eleição unificada em 2034 e a partir daí com mandatos a cada 5 anos sem reeleição. O senhor acredita que avança no Senado? Acredito que avança, até porque, como nas outras emendas da Constituição que eu vi passar pelo Congresso, vai haver um debate intenso, vão haver propostas de emendas à emenda à Constituição, sugestões de alteração no texto, e se os senadores acharem ruim, por exemplo, de que estejam diminuindo de 8 para 5 anos o seu mandato, muito bem, pode alterar, botar para 10, aí não poderia ser para 8, para manter a coincidência, aí passaria para 10, como estava, aliás, no projeto original. Na proposta inicial, original, era 10 anos, aí bem, talvez seja muito, botar 5. Agora, tem um reparo que eu faço a isso. Acho que falta a coragem de botar mais uma coisa. Que pelo menos para presidente da República deveria se adotar o sistema americano, que não vem de toda a história americana, mas tem agora 74 anos de idade, um dispositivo, uma emenda feita à Constituição americana. O presidente da República, depois de 2 mandatos, não pode mais se eleger. Independe seguidos ou separados, ou mais ainda, não só para presidente, não pode se eleger para coisa nenhuma, nem para governador de estado, nem para deputado, nem para senador. Para acabar com os que se perpetuam no poder. Claro, eu acho que realmente essa ambição da perpetuação no poder é uma coisa danosa para a democracia. Mas isso é uma coisa que ainda precisamos avançar, né? Quem sabe alguém tem coragem de botar isso lá como uma emenda e quem sabe vem uma iluminação na cabeça. Trava todo o processo. Porque o problema é bom lembrar, né? É que não basta a maioria do Congresso apoiar. É preciso 2/3 de votos em 2 votações da Câmara e em 2 votações do Senado. Por se tratar de uma PEC. Claro, que tem que proteger também a Constituição. Não pode ter um sistema tão fácil que mude a Constituição a toda hora. Né? Uma coisa também que a gente tem que relatar, caso essa proposta venha a ser aprovada, que é curiosa, que se essa proposta aprovar, nós teremos prefeitos, poderemos ter prefeitos a partir da eleição de 2020 com 10 anos de mandato. É um exemplo aqui de Blumenau, por exemplo. Vamos lá, deixar bem claro. Se essa proposta for aprovada, por exemplo, e o atual prefeito de Blumenau... se o eleitor quiser concorrer à eleição e se reeleger, ele só sairia do cargo em 2034, ou seja, iria comandar a cidade por 10 anos. Por que acontece isso? Porque na primeira eleição de poder se elegeu há pouco, no ano passado. A seguinte, a lei ainda não estará, o novo dispositivo constitucional ainda não estará em vigor, só em 34. Sim. Então, em 1930, né, que seria a eleição seguinte, ainda está no sistema antigo, no sistema atual. Então ele terá os 4 anos com direito à reeleição. E aí seria para um mandato de 6 anos
para dar coincidência de mandatos lá na frente. 10 anos no poder. 10 anos. É interessante. Paulo Gouveia, muito obrigado pela participação. Sempre às ordens, é uma alegria vir aqui falar para essa gente inteligente que fica assistindo a Galega aí nas noites aqui em que o Jorge Tais está aqui para nos orientar. Obrigado. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Para você, uma ótima noite, maravilhosa semana. Amanhã a gente se vê por aqui. Até lá. Jornal de Blumenau, patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.